E a nossa aula de hoje é sobre angelologia. Vamos fazer uma oração. Senhor, neste momento queremos te louvar, te exaltar por mais uma aula que estamos meditando na tua palavra. Vem trazer-nos o conhecimento da tua palavra para termos embasamento e levarmos a palavra do Senhor para o coração dos pequeninos. Abençoa todas as crianças em todos os lugares deste mundo. Usa poderosamente cada professor, cada pai, cada mãe, para instruir os pequeninos nos teus caminhos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Anjos, ministros enviados por Deus. Vamos ler no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? O vocábulo angelologia procede de dois termos gregos: ângelos, traduzido por mensageiro ou enviado, e logia, discurso ou tratado. Angelologia é a doutrina que estuda a natureza, caráter e missão dos anjos, conforme as Escrituras. Quanto ao caráter, a Bíblia afirma que os anjos são mansos, obedientes e poderosos. São sábios e reverentes. A angelologia bíblica é uma doutrina que nos leva a uma dupla reflexão. Se por um lado somos confortados, sabendo que os anjos acham-se à disposição dos que hão de herdar a vida eterna, por outro, apesar de sua capacidade e poderio que lhes conferiu o Senhor, não devem nem podem ser adorados. Os anjos estão presentes na Bíblia desde Gênesis até Apocalipse, e o número deles é incontável. Eles apareceram a muitas pessoas na história do povo de Deus, trazendo uma missão específica. Eles são seres reais e continuam atuando na vida da igreja. Quem são os anjos? Os anjos são um grupo de seres criados. Eles agem como mensageiros ou ministros de Deus. Eles são superiores aos homens em inteligência e poder. Alguns servem aos propósitos divinos de maneira positiva, através da sua santidade e também cumprindo voluntariamente a vontade de Deus. Mas outros anjos se rebelaram contra Deus, ficaram separados de Deus para sempre. Sobre esses vamos falar na próxima aula. Os anjos formam o exército celestial a serviço do reino eterno. Eles são mencionados 283 vezes nas Escrituras, sendo 108 vezes citados no Antigo Testamento e 175 vezes no Novo Testamento. Em Salmo 148, verso 2, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. O Senhor Deus criou os anjos não para que fossem meros autômatos, criou-os dotados de livre arbítrio, a fim de que servissem amorosa e voluntariamente a Deus. A presença dos anjos no Antigo Testamento, na era patriarcal, Abraão e Jacó tiveram várias experiências com os anjos de Deus. Abraão encontrou-os em pelo menos 2 ocasiões. Jacó em 3 ocasiões. No final desta aula, vamos relembrar a história do sonho de Jacó,
que teve uma linda experiência sobre os anjos. Ainda no Antigo Testamento, na peregrinação de Israel a Canaã, a assistência dos anjos na peregrinação israelita rumo à Terra Prometida, ela é claramente observada na chamada de Moisés, na proteção de Israel quando da travessia do Mar Vermelho e em sua condução pelo deserto. E ainda no Antigo Testamento podemos ver na vida dos hebreus em Israel, na época dos juízes, na época dos reis, nas atividades proféticas. O profeta Daniel é onde encontramos a mais desenvolvida angelologia do Antigo Testamento. Pela primeira vez na Bíblia, são os anjos chamados por seus respectivos nomes, Gabriel e Miguel. No Novo Testamento, eles podem ser encontrados tanto no ministério de Cristo, quanto no avanço da igreja. No ministério de Cristo, a participação dos anjos começa antes mesmo do nascimento de Jesus. Quando o anjo Gabriel anunciou a Zacarias o nascimento de João Batista e 6 meses depois, o nascimento de Jesus a Maria. Também na proclamação do seu nascimento aos pastores, na tentação no deserto, na agonia do Getsemane, em sua paixão e morte, e em sua ressurreição e na sua ascensão ao céu. E na igreja primitiva, no conforto aos discípulos após a ascensão de Cristo, no livramento dos apóstolos, no auxílio à proclamação do Evangelho, os anjos bons são assim classificados, não que hajam sido criados para serem eleitos. Classifica-os dessa maneira a Bíblia devido à escolha que eles fizeram em servir ao Senhor dos Exércitos. Os que optaram em seguir a Lúcifer foram chamados de anjos das trevas. Demonstra isso que a nossa semelhança, os anjos também são dotados de livre-arbítrio. Os anjos também são considerados sábios, em virtude do seu temor a Deus. Os anjos são considerados sábios porque sabem fazer o bem e o fazem. Os anjos são obedientes, são eficazes na execução das ordens que receberam do Senhor. A Bíblia menciona as categorias angelicais sem apresentar detalhes da sua natureza. Somente se manifesta em alguns casos. Anjo do Senhor, também chamado de anjo da sua presença. Ele se distingue dos outros anjos por possuir atributos divinos. O nome de Deus está nele, o caráter revelado de Deus. Ele é o rosto de Jeová. Todas as características desse anjo levam-nos a crer que ele era o próprio Jesus. O arcanjo Miguel é o único arcanjo citado nas Escrituras Sagradas. A sua missão, conduzir os exércitos de Deus e lutar em prol dos filhos de Israel. Foi ele quem sepultou o corpo de Moisés. Ele é conhecido também como um dos primeiros príncipes. Arcanjo significa literalmente principal entre os anjos. As Escrituras falam um pouco a respeito desse anjo. O seu nome aparece 5 vezes na Bíblia, como príncipe, como arcanjo, combatente contra Satanás e seus anjos. Não é verdade que o Senhor Jesus seja o mesmo Miguel, pois há uma diferença grande entre ambos.
Jesus é Deus. Jesus é criador e transcendente. Miguel é o anjo, portanto é criatura. Jesus é adorado até pelos anjos. E isso inclui pelo próprio Miguel. Miguel, sendo anjo, não pôde ser adorado. Jesus é o Senhor dos senhores e Miguel é príncipe. Não devemos confundir o Criador com a criatura. Gabriel, conhecido como varão ou herói de Deus, aparece como intérprete dos mistérios divinos. É ele quem explicou a Daniel o mistério das 70 semanas. Ele assiste diante do trono de Deus, anunciou a encarnação do Verbo de Deus. Apesar de sua importância, a Bíblia não o menciona como arcanjo. Os querubins são responsáveis por sustentar o trono divino e por reivindicar que seja o nome do Todo-Poderoso constantemente santificado pelos homens. Pertencia a Satanás à classe dos querubins. Nos textos bíblicos, os querubins, uma das mais elevadas classes de seres angélicos, simbolizam a transcendência de Deus, o qual habita entre os querubins. Eles são representados como criaturas aladas, colocadas no propiciatório da Arca do Concerto. O nome querubim quer dizer guarda. Os querubins são citados 82 vezes nas Escrituras, sendo apenas uma vez no Novo Testamento. São mencionados pela primeira vez na Bíblia com a missão de guardar os portões do Jardim do Éden, para que o homem não tivesse mais acesso. Estão relacionados diretamente com o trono de Deus, os serafins. A missão dos serafins, que em hebraico significam ardente, brilhante ou refulgentes, é magnificar o nome de Deus, louvando-o constantemente, exaltando a santidade divina. Esta é a única passagem bíblica que os menciona, Isaías capítulo 6, do 1 ao 6. A missão dos anjos é enaltecer a Deus. Em Isaías, lemos que os anjos não cessam de clamar dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Quando do nascimento de Cristo, os anjos formaram corais que magnificaram o nome de Deus. O autor da Epístola aos Hebreus descreve a missão dos anjos entre os santos. No livro de Atos, são os anjos enviados em diversas ocasiões para socorrer os discípulos de Cristo. Em Daniel, capítulo 12, versículo 1, fala que nos últimos dias levantar-se-á Miguel, o grande príncipe, para proteger a nação hebreia. Se não fosse a intervenção divina, certamente Israel não mais existiria, pois muitos são os seus inimigos. Acontece que Israel é ainda povo de Deus, alvo dos seus cuidados. Aguarda-os um futuro promissor. Os anjos têm uma natureza incomparável. São superiores aos seres humanos, mas são inferiores ao Jesus encarnado. A Bíblia ressalta que são seres espirituais criados por Deus. Não há menção do tempo em que foram criados, porém na criação do homem, eles já existiam. Inclusive a rebelião de Lúcifer já havia acontecido. Como seres do mundo espiritual, não estão sujeitos a condições físicas e naturais como o homem.
Eles têm poderes e habilidades que não podemos imaginar para superar as circunstâncias e limitações da Terra. Assumem a forma humana quando querem se tornar perceptíveis na dimensão humana. Não foram criados com a capacidade de reprodução, por isso não têm sexo. Os anjos têm os aspectos da personalidade, intelecto, emoções e vontade. Como seres espirituais, não estão sujeitos à morte física. A Bíblia registra que são milhares de milhares, miríades de miríades. No livro de Mateus, nos fala sobre 12 legiões de anjos. Uma legião era uma corporação do exército romano, formada por 6.000 homens. Jesus afirmou que ele poderia chamar para guardá-lo a mais de 72.000 anjos. Lucas nos fala multidão de milícia celestial. Hebreus, incontáveis hostes de anjos. Apocalipse, milhões de milhões e milhares de milhares. Sabemos que as legiões de anjos malignos de Satanás também existem e que o seu número é muito grande. Nós devemos ter cuidado quando o assunto refere-se ao mundo espiritual. Os anjos executam tarefas específicas que são determinadas por Deus. Embora poderosos em obras, não podem os anjos ser adorados. São criaturas de Deus, nossos conservos e também comprometidos com a glória de Deus. Somente o Criador é digno de toda honra e de todo louvor. Sendo os anjos criaturas, têm como missão louvar a Deus. Eles adoram a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele tem provido e por toda a causa dos meios que Ele emprega na realização da redenção. Eles regozijam-se diante dos poderosos atos de Deus, bem como diante dos belos milagres que Ele opera, transformando os pecadores e tornando-os membros da sua família. O céu é desvendado como um glorioso templo, onde os anjos aparecem como uma congregação celestial. Ali eles adoram e louvam a Deus. Eles executam obras em favor dos homens e mulheres para socorrer e ajudar nas suas dificuldades. E são eles que levam os salvos ao lar eterno. Quando na Epístola aos Hebreus nos diz que eles são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, essa promessa de auxílio não quer dizer que tem um anjo protetor individual, mas sabemos pelas Escrituras que, de acordo com a vontade de Deus, Ele dá ordem aos anjos a nosso respeito. Esse serviço angelical foi feito tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Cornélio foi ajudado por um anjo em sua busca por um relacionamento mais satisfatório com Deus. Pedro foi miraculosamente liberto por um anjo. Jesus, pelo menos em 2 ocasiões, foi fortalecido por anjos. Eliseu foi protegido de ataques por parte de um poderoso exército sírio por uma hoste de anjos. Eles atuam como agentes nos juízos divinos
castigando os inimigos de Deus. Muitas outras passagens bíblicas referem-se a trabalhos desempenhados pelos anjos, como agentes da providência divina, agente de seus juízos, tanto no passado como no futuro, ou como forças especiais que acompanharão o Senhor por ocasião da sua segunda vinda. Você pode conhecer mais no livro Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, seres espirituais criados, página 196. É reconfortante saber que o Senhor nos colocou à disposição um exército eficiente que nos ajuda em todas as instâncias. Embora seja-lhes proibido anunciar o Evangelho, eles nos assistem nessa gloriosa tarefa. Todavia, não podemos, em hipótese alguma, adorá-los. Eles não são deuses, são servos de Deus e conservos nossos. Servimos ao mesmo Senhor. Devemos todos sempre dar graças a Deus pelo ministério providente e protetor dos seus anjos em nosso favor. Aprendemos que os anjos são ministros de Deus para a realização do seu propósito, principalmente no louvor e adoração. Por isso devemos seguir os seus exemplos na adoração permanente a Deus. Agora vamos relembrar a história do sonho de Jacó. Paulinho ficou muito feliz com a notícia que o papai lhe deu naquela noite. Toda a família faria uma viagem e não era qualquer viagem. Era uma viagem de avião. A viagem seria até a casa do seu tio. Paulinho começou logo a fazer os preparativos. Muito entusiasmo. Estava contando os dias para realizar essa viagem tão desejada. Os coleguinhas de Paulinho perguntavam: você não está com medo de viajar de avião? Ele disse: mamãe me falou que não precisamos sentir medo de nada, nem do escuro, nem de trovoada, nem de tempestade, nem mesmo de viajar de avião, porque Jesus está do nosso lado, cuidando de nós. Ele protege as pessoas que o amam e que lhe obedecem. Vocês já ouviram falar de um homem chamado Jacó? Tem a sua história escrita na Bíblia. Uma vez Jacó teve que fazer uma longa viagem até a casa do seu tio. Mas naquele tempo não existia ônibus, nem trem, nem carro, nem avião. As pessoas tinham que viajar a pé ou no lombo de animais. Jacó preparou tudo e saiu bem cedinho. O sol ainda não tinha aparecido. Despediu-se do seu pai Isaque, da sua mãe Rebeca, pegou as suas roupas, o cesto de alimentos e lá foi o rapaz. Andou por aqueles caminhos que eram muito perigosos. Havia animais ferozes, mas Jacó não sentia medo. Ele continuou andando, pois tinha um caminho de muitos dias para chegar na casa do seu tio. Paulinho estava feliz para ir na casa do seu tio, mas Jacó estava triste, porque ele estava fugindo do seu irmão. Jacó andou durante o dia todo, o sol quente, os caminhos empoeirados. Ele estava cansado.
Os pés doíam. O sol começou a se esconder atrás da montanha. A noite veio chegando e logo tornou-se tudo escuro. As estrelas já piscavam lá no céu. Não havia nenhuma casa para Jacó passar a noite. Jacó pensou: acho que vou ter que me arranjar debaixo de uma árvore. E olha só o que Jacó fez. Como não tinha um travesseiro macio, ele arranjou uma pedra e deitou-se como se fosse um travesseiro. Assim deitado, olhando para o céu, apreciando aquela imensidão de estrelas, a lua e tudo que brilhava lá em cima. Ele lembrou-se de que o Papai do Céu está em toda parte e ele não sentia medo, porque sabia que o Papai Celestial estava ali com ele. Ele adormeceu e teve um sonho lindo. Sonhou que ao seu lado tinha uma linda escada, tão grande que chegava lá no céu. Sabe quem subia e descia aquelas escadas? Uma porção de anjos. Que lindo sonho! Mas ainda tem mais. Imagine quem ele viu no topo da escada olhando para ele. O próprio Papai do Céu. E ele disse: Jacó, fique sossegado, porque estou sempre perto de você. Não precisa ter medo. Jacó deve ter ficado muito contente. Quando ele acordou, o dia já estava claro. Jacó levantou-se muito animado para seguir a sua viagem. Você também está contente com Jesus? Ele o ama e cerca de cuidados. Você tem medo de alguma coisa? Tem medo de ficar sozinho num lugar escuro? Tem medo de barulho de trovão ou de foguete? Ou de qualquer outra coisa? As crianças que amam Jesus não precisam ter medo de dormir sozinhas, porque Jesus está sempre pertinho.
Senhor, crianças. Eu me chamo a tia Fran. Jesus ama muito vocês e estamos morrendo de saudade. A paz do Senhor, crianças. Aqui quem fala é a tia Anitta. E nós voltamos nas brincadeiras, nas atividades, nos lanchinhos, nas orações e tudo. A tia Anitta está morrendo de saudade de vocês. E essa história a gente fez com muito carinho para todos vocês. Deus abençoe. Olá, crianças. Aqui quem fala com vocês é a tia Patrícia. Sou aqui da congregação da Vila Jordão. A nossa congregação ela se encontra na rua Wilde Martini, número 416.